O Luiz Fernando Ramos é professor associado do Departamento de Artes Cênicas da USP, da Universidade de São Paulo, onde leciona História e Teoria do Teatro desde 1998. É professor credenciado no programa de pós-graduação em Artes Cênicas desde 2000, pesquisador do CNPq, dramaturgo, encenador e documentarista. Foi crítico de teatro da Folha de São Paulo entre 2008 e 2013, autor de O Parto de Godot e Outras Encenações Imaginárias, a rubrica como Poética da Cena, no livro de 1998, e de Mimesis Performativa, Margem de Invenção Possível, que é a sua tese de livre docência, que vai ser publicada em 2015. Muito obrigada por você ter vindo. Boa noite a vocês todos. Queria agradecer muito o convite da Gabriela e do Denilson. É um grande prazer estar aqui, prestigiando o programa de pós-graduação de artes da cena da UFRJ. Longa vida esse programa e espero poder colaborar outras vezes. Exatamente essa fala que eu vou fazer para vocês, ela foi um convite da Gabriela a partir exatamente desse trabalho que eu fiz, que eu concluí em 2013, a última versão, e que, na verdade, é um trabalho de quase 6 anos, muito ambicioso e que justamente eu ainda estou trabalhando nele. Quer dizer, de alguma maneira eu retiro alguma coisa, um fragmento desse trabalho para trazer para vocês, elaboro a partir de um fragmento isso que eu vou dizer hoje, e é um pouco como o Arthur Omar estava falando em relação às imagens. Para mim, escrever tem um pouco tem a ver com escavar. Eu vou escrevendo, eu vou escavando e o texto vai aparecendo. Foi assim que eu fiz esse trabalho. E talvez por isso eu vou cometer uma heresia já criticada no Fedro do Platão, por Sócrates, ou pelo mito que o Sócrates conta para o Fedro, do mito egípcio, né, a respeito da invenção da escrita e dos perigos que ela traz, né, um verdadeiro fármaco que pode fazer com que a gente, com a escrita, acabe esquecendo de pensar. Mas eu vou correr esse risco em nome da precisão. A gente tem um tempo pequeno. O meu ensaio deu alguma coisa em torno de 50 minutos, quer dizer, eu vou tentar ler com alguma vivacidade, né? E, enfim, vamos em frente. Só também um detalhe, quer dizer, o que eu vou falar aqui, basicamente, a demanda que a Gabriela me fez a partir dessa ideia de cena expandida, e pensar expandida no sentido de que passa a agregar, a conjugar tanto a arte, o que a gente chama de arte contemporânea, por exemplo, o trabalho do Arthur Omar, como o que nós estamos chamando de como é mesmo o nome? Artes performativas. As artes performativas, que seria tudo que se chama teatro contemporâneo, teatro pós-dramático, teatro, enfim, todos esses chavões que vêm sendo utilizados para dar conta da produção cênica, né? Então, exatamente essa aproximação que eu vou fazer aqui, que é um tema central do meu trabalho, que eu vou tratar ela especificamente a partir de uma crítica que eu faço, ou de uma análise crítica que eu faço, principalmente esse é o eixo principal que eu vou falar para vocês, das ideias e do ponto de vista de um crítico e historiador norte-americano da arte chamado Michael Fried. E aí, a partir daí, eu vou fazer algumas derivações, mas essencialmente esse texto é o meu embate com Michael Fried. Artes visuais ou plásticas, duas definições que se impuseram no século XX para substituir a categoria de belas artes estabelecida ainda no século XVIII, compartilham nas primeiras décadas do século XXI a indefinição quanto aos seus estatutos ontológico e epistemológico. Oscilam entre ainda serem vistas como territórios específicos e com regras claras de avaliação e serem tomadas em categorias híbridas,
que fazem fronteiras com áreas a princípio estranhas, como o teatro, a música e a dança, ou vizinhas, como a performance art e a arquitetura. A variedade de alternativas no enfoque da história das artes visuais implica, contemporaneamente, em grandes narrativas de fôlego filosófico, como as realizadas por Arthur Danto e por epistemólogos que se detiveram sobre a possibilidade de encontrar uma definição consistente sobre as práticas de pintores, escultores, videoartistas e performers contemporâneos, mas acolhe também leituras de críticos e curadores envolvidos com a produção que vem se escoando em galerias ou museus e mais ou menos vinculados ao mercado, de caráter pragmático e com potencial para definir rumos e estabelecer novos cânones. O exemplo seria o Hans Belting, por exemplo, que vai escrever um livro muito parecido com o do Danto, de um outro ponto de vista que não da filosofia, sim da curadoria de arte. Desse espectro, um ponto de vista, além de interessante, incontornável para quem, como eu, pensa a cena ou as formas contemporâneas de teatro e performance, é o historiador e crítico Michael Fried, até pela radicalidade da oposição que estabeleceu entre arte e teatro. Mais do que isso, Fried se opõe mesmo à ideia de um terreno comum às artes, de maneira geral, incluindo-se aí aquelas com vocações eminentemente espetaculares. Para retomar algumas das ideias de Fried e contrapor a elas um raciocínio que projeta a eliminação de fronteiras decisivas na forma de apresentação das artes hoje, implicando-se aí que a condição performativa as atravessa e que mesmo suas essências programáticas ou atributos técnicos específicos acabam fundidos, se abordará a produção teórica mais recente do crítico, que atualiza sua ideia central, desenvolvida ainda nos anos 1960. No célebre artigo de 1967, Art and Objecthood, a arte e a sua condição de objeto, Fried estabelecia uma incompatibilidade entre o projeto histórico da pintura e escultura modernistas e a tendência minimalista, que ele preferiu nomear como literatista, já que exacerbava a condição literal de objeto das obras, eliminando a tradição de suportes estáveis para telas e esculturas, e abria a fruição artística a um jogo indeterminado entre observador e obra, agora assumida como objeto não identificável. Aprofundando sua tese posteriormente em trabalhos como historiador da arte, Fried proporá uma revisão da narrativa canônica sobre a arte moderna, ao perceber como crucial nesse desenvolvimento histórico a relação do observador com a obra, ou dito de outra maneira, ampliando o foco de análise das características do modernismo, de seus aspectos formais, restritos à linguagem artística, para aqueles relativos ao modo de fruição, ou aos modos de fruição e apreciação da obra. Na narrativa original de Fried, o modernismo na pintura do fim do século XIX seria o resultado necessário de uma tradição que se insinuou já 3 séculos antes, com Caravaggio, de apagamento nas telas da consciência das mesmas sobre os seus observadores. Figuras absortas em suas ações, ignorando quem as mirasse, gerariam uma absorção do próprio fruidor, esquecido de si pela tela. Revelado por Fried como uma aspiração generalizada, principalmente na pintura francesa do século XVIII, esse projeto absortivo chegou a uma crise de superação 100 anos depois, nas telas de Manet, em que o observador volta a ser olhado de frente e pressuposto na tela, ainda que para mais uma vez reforçar-se a capacidade absortiva das pinturas e garantir sua autonomia como obra sem qualquer concessão à pose e à dissimulação ensaiada, abrindo-se assim o caminho para o chamado automodernismo.
Basta vocês lembrarem uma tela famosa do Manet, que é a Olímpia, que ela olha para a gente com muita clareza. Essa ideia está fortemente construída a partir da crítica de artes plásticas de meados do século XVIII, principalmente aquela escrita por Diderot, e se fragiliza conceitualmente quando atribui ao filósofo uma perspectiva antiteatral. Se de fato Diderot recusa ao teatro como a pintura que critica, os recursos grosseiros e a facilitação na captura do espectador, e busca um ilusionismo sofisticado e eficaz da cena frente aos seus receptores, o faz para intensificar os efeitos dramáticos, exatamente na contramão das correntes modernistas, antidramáticas e antimiméticas que definiram sua oposição ao teatro ou ao teatral pela negação do naturalismo e da dramaticidade realista, fosse no âmbito da chamada crise do drama e da valorização do épico, Brecht, fosse no incremento da teatralidade que denunciava o ilusionismo, ou ainda no caso das experiências mais radicais, como as do futurismo italiano e do dadaísmo, negando a própria representação. Por outro lado, há que reconhecer a crítica de Fried ao minimalismo, ou a suposta aproximação que seus artistas propunham da situação teatral, ou de uma fruição espetacular em que o espectador passa a desempenhar uma leitura mais ativa, acabou antecipando, em um viés pessimista, boa parte do desenvolvimento posterior das artes visuais em correntes como a arte conceitual, a performance art e as instalações de site-specific, no fato delas adquirirem características espetaculares e aproximarem-se muito das correntes teatrais de experimentação que prosseguiam firmes na negação de qualquer procedimento absortivo de características dramáticas. Se a tese de Fried permaneceu polêmica e nunca foi devidamente assimilada pela crítica acadêmica de artes visuais, seus prognósticos, ironicamente, se mostraram certeiros do ponto de vista de anteciparem a predominância de situações performativas nos espaços de fruição da arte contemporânea, o que permitiu que ele nunca abandonasse a tese original e, mais recentemente, voltasse à carga para propor em novos termos a sua teoria. Em 2008, ele publicou um amplo estudo sobre 16 artistas contemporâneos que fizeram da fotografia o seu suporte principal. Why Photography Matters as Art as Never Before. Por que a fotografia importa como arte como nunca antes. E mais recentemente com o livro For Honest Outlaws. For Honest Outlaws, Quatro Honestos Foras da Lei, é um verso do Bob Dylan que ele pega. Nesse último, defendeu que as obras de 4 artistas contemporâneos de diferentes suportes eram herdeiras da tradição absortiva que ele descobriu e dedicou a vida a afirmar como relevante para a crítica e prática artísticas. No âmbito limitado dessa fala, optei por não detalhar essas análises que, em pelo menos 2 casos, o do albanês Henry Sala e o do escocês Douglas Gordon, se tratam de obras que têm no vídeo ou no cinema reapresentados em instalações interativas os seus suportes. Tratando-se de circunstâncias de apresentação claramente espetaculares, envolvendo artes temporais, o próprio Fried tem dificuldade em aproximá-las da tradição absortiva das telas e esculturas estáticas em que percebe o principal veio da arte moderna. Talvez por isso, ele inclui no livro, como apoio à sua tese, em um último pós-escrito, rica análise da arte contemporânea feita pelo artista canadense Jeff Wall, que de algum modo o contradita. Se Wall reconhece a pertinência do insight de Fried no artigo de 1967, ao perceber como o crítico detectava que algo estava mudando nas relações entre obra e fruidor, permite-se no texto citado formular uma leitura bem percussiente do atual panorama. Nela, em termos distintos aos de Fried, mas em que aparece implícito o diagnóstico geral do crítico, ele formula de maneira clara um argumento que será decisivo
para a perspectiva abrangente de leituras das artes que se almeja aqui. Sem separar arte e teatro, como Fried, e reconhecendo um campo comum que se instaurou entre todas as artes, o Wall parte da original divisão entre artes que eram reconhecidas como descritivas, desenho, pintura, escultura, fotografia e artes gráficas, e que ele nomeia de formas canônicas, e as ditas artes do movimento, teatro, dança e música. Enquanto as primeiras têm como princípio excluírem qualquer movimento e como critério de avaliação a capacidade de apenas o sugerirem, as outras têm na mobilidade temporal o seu território por excelência. O Wall reconhece que cada uma dessas artes do movimento teve suas próprias vanguardas e seu próprio modernismo, assim como reagiram a seu modo às demandas de fundir arte e vida, experimentando também formas baixas e elevadas. A partir dos anos 1950, teria havido uma adesão generalizada às artes do movimento, que marcou mais do que qualquer inovação formal a ruptura com as ditas formas canônicas, e uma adesão ao que o Wall qualifica como um brutal escancarar-se, característico do teatro, da música e da dança. Hoje, no que o Wall nomeia como a situação pós-conceitual, com a proliferação de um novo tipo de arte, que não é mais regulada por nenhum senso de técnica ou métier, qualquer coisa ou tudo pode ser arte. E essa potencialidade continua sendo o que se mostra atrativo nela. Ao mesmo tempo, a partir dos anos 1970, essas novas formas se tornaram tão canônicas como as anteriores, ainda que continuassem aparecendo como inovações. Mas, curiosamente, já não se revelavam como música, cinema ou dança, teatro, e sim como o que o Wall chama de sua segunda aparição, não mais como o que foram previamente, mas como exemplos de arte contemporânea. O Wall sugere que nessa segunda aparição, elas perdem suas identidades prévias e assumem uma identidade mais complexa e universal. Tornam-se consequências exemplares do que ele percebe como uma redução conceitual. Diz ele, se qualquer objeto, ou por extensão óbvia, qualquer processo ou citação pode ser definido, nomeado, considerado, julgado e valorizado como arte, por meio de ser capaz de designar a si mesmo como um exemplo absoluto de arte, então qualquer outra forma de arte pode também ser assim definida. Fecha aspas. Ao realizarem essa segunda aparição, ou adquirirem essa nova identidade, as artes do movimento transcendem a si próprias e se tornam mais significativas do que se tivessem permanecido teatro, cinema ou dança. Com isso, os próprios critérios das artes do movimento são suspensos, já que elas agora se fazem presentes como essa segunda aparição, assim como são aqueles das artes descritivas, pois não se aplicariam a essa nova configuração. Como lembra o Wall, a arte da performance não tem que ser bom teatro, ou as videoinstalações não tem que ser bom cinema. Essa neutralização de critérios tem como efeito causar uma proliferação dessas novas formas, que são chamadas por Wall formas-eventos, já que um evento é sempre uma síntese, um híbrido. Mesmo a ideia de confusão entre as artes como instrumento de definição dessa circunstância parece inadequada para ele. Sem critérios estabelecidos, estes já não são mais desafiados como a época das vanguardas e permanecem em suspenso. Essas formas-evento ocorrem a despeito das lamentações ou oposições de críticos como Fried e se revelam a verdadeira forma do novo. Julgando que estamos já numa fase maneirista desse processo, o Wall conclui que talvez essa característica seja exatamente a peculiar contribuição da nossa época à história da arte. Muito bem. Retornando a Fried, para melhor entender o seu ponto contra o teatro, ou o diferencial das artes da pintura e da escultura modernistas frente a ele, vale prospectar a noção de presença, que é central em seu raciocínio.
Fried, discípulo de Clement Greenberg, que, para quem não sabe, foi um grande crítico modernista que forjou o Pollock, forjou o Rothko, foi o crítico do expressionismo abstrato norte-americano, pensa a presença ou a condição de presença da obra, tela ou escultura, como algo não temporal. Quer dizer, o encantamento, se ocorrer, não se dará como narrativa na duração, mas como algo imediato e único, e que guarda a potência de sempre se repetir em havendo fruição, ainda que essa qualidade não dependa do fruidor para existir e paire autônoma, como uma condição intrínseca da obra. A isso ele opõe o teatro e a sua presentidade óbvia, explícita, temporal e finita, também carecendo de uma nova encenação para ser encetada ou atualizada, mas cujas qualidades intrínsecas são contingentes e não perenes, dependendo de aspectos aleatórios para se repetirem. Pode-se apontar nessa diferenciação a nostalgia de uma aura, mas principalmente da autonomia ou existência per si da obra, alcançada em correntes da pintura como o suprematismo de Malevich, o neoplasticismo de Mondrian ou o concretismo, que inclusive aqui no Brasil tivemos muitos representantes. Para fortalecer essa diferenciação, ele trabalha com as expressões presentness, a condição de estar presente, e to be seeness, a condição de estar sendo visto, que operam decisivamente para configurar o que chama de graça, momento de quase epifania, emergência fora do acaso, não intenção realizada. Na perspectiva de não ser efeito buscado, mas uma conquista da obra em deixar-se absorta em si, ser absorvida, e com isso encantar e absorver seu observador, se diferenciaria, supõe-se, do efeito da ilusão dramática, característica da mimesis teatral. Se esta, pelo menos, quando a mimesis teatral, pelo menos quando é fiel à tradição dramática, manipula o observador conscientemente, apresentando-lhe narrativas que o apanham e o levam a consumar efeitos previsíveis, aquela operaria sem truques, mas pela potência intrínseca e não aleatória da obra. O travo metafísico dessa perspectiva, por pressupor uma essência oculta a se revelar a cada vez que a obra é observada, como uma aparição, poderia sugerir uma aproximação do olhar de Fried de algumas correntes antidramáticas do teatro, como a propugnada por Antonin Artaud, por exemplo, e sua metafísica do concreto, que antevê uma dimensão mais legítima ou menos falsa do vivo, em práticas que façam aflorar o que poderíamos chamar de carne do mundo. Também dialogaria com o olhar de Grotowski, sucedâneo de Artaud na segunda metade do século XX, quando esse desloca a criação teatral para antes ou depois da apresentação, no movimento interno do criador de ignorar o destinatário eventual da obra para acessar uma dimensão mais verdadeira ou menos falsificada do que o da ilusão dramática. Mas, de fato, e essa é a suprema ironia do uso espúrio que Fried faz do termo antiteatralidade, aponta na direção oposta. De fato, o que define para ele se uma obra é pura arte ou se degenera em teatro, nunca exclui o espectador ou o observador. Sua presença continua sendo imprescindível. O que variaria é a atualização de uma essência constante graças à assimilação absortiva, que prevê uma participação quase neutra ou passiva desse observador. De algum modo, esse contraste de recepções distintas, percebido no modelo de Fried, assemelha-se à diferença entre um espetáculo que prende a atenção de seus espectadores por meio de procedimentos dramáticos consagrados, daqueles que o fazem sem o uso desse recurso e trabalham só com a materialidade cênica e seus impactos difusos, não cognitivos. Por isso mesmo, o coroamento de sua obra de historiador da arte, que configuraria sua interpretação do modernismo na pintura pelo viés das formas de recepção das telas, aponta a pintura de Manet e sua característica facingness, a condição de nos estar encarando como a resposta dialética à crise do projeto absortivo,
qual fosse o de apresentar idealmente figuras capazes de sensibilizar seus observadores sem revelarem a intenção de fazê-lo. O teatral, em contrapartida, se configuraria como toda presença previsível ou cuja intenção de mobilizar o fruidor se explicitasse, ainda que, como na arte minimalista dos anos 60, se tratassem de objetos não figurativos, cujo acionamento dependesse da imaginação ativa do observador para ocorrer. Na ótica de Fried, idealmente, a presença da obra deve fazer-se cristalina e ter o potencial de absorver plenamente o seu espectador-alvo. O que Fried está almejando na relação entre obra e fruidor é o apagamento dos aspectos performativos intrínsecos à tela, tanto enquanto vestígios de sua produção, quanto no que ela mobilize um distanciamento do observador para além dos conteúdos temáticos e dramáticos que o pudessem entreter. Contrariamente, na perspectiva da teoria contemporânea do teatro, o aspecto performativo é uma constante reconhecível, tanto nas manifestações ditas pós-dramáticas, quanto naquelas programaticamente antiteatrais na chave antidramática. Busca-se uma autenticidade de presença para além das narrativas tramadas, das intenções de efeitos e das poses, que se explicite naquele desempenho espetacular por meio de técnicas ou espontaneamente. Na contramão, pois, do que acontece com essas tendências espetaculares contemporâneas que negam a absorção dramática e evitam conduzir o espectador a um olhamento controlado, o modelo analítico de Fried não escapa de incorrer numa intencionalidade inexorável, ainda que subsumida ou disfarçada em indiferença. A bem da verdade, até por perceber o projeto dramático e absortivo de Diderot como antiteatral, e aí talvez tivesse o pecado original, ele concede mais a ilusão do que os minimalistas, a quem acusa de se renderem ao teatro. Aqueles, até porque se recusam a definir na forma um percurso de leitura, estão muito mais próximos das correntes antidramáticas no campo do teatro, que acabamos de descrever, já que pressupõem um espectador mais ativo e menos sujeito a ser apanhado no falso jogo de autonomia da absorção. Vale prosseguir nessa depuração da tese de Fried, retomando seus ensaios mais recentes, agora focando em obras de Douglas Gordon, que ele toma como exemplares do que ambiciona para a arte, e arrola dentro do que considera a melhor tradição modernista. Um dos suportes privilegiados por Gordon é o cinema, já que parte de sua obra consiste na edição desfiguradora de filmes pré-existentes da tradição cinematográfica. Essa fonte original, filmes antigos de Hollywood, depois de reprocessados com, por exemplo, expressivas alterações na velocidade, repetições e reedições das versões originais, são exibidos em espaços expositivos, museus ou galerias, com telas e instalações que se oferecem à fruição dos visitantes. Essa disposição tipicamente espetacular não incomoda Fried. E para compreender essa sua adesão ao formato, é importante levar em conta como situa o cinema em seu argumento. Para ele, a arte cinematográfica não se diferencia do teatro, mas também, apesar de sua notável capacidade absortiva, não se confunde com a grande arte. Como ele define, por que o cinema escapa do teatro automaticamente, como só ia acontecer, provê um bem-vindo e absorvente refúgio às sensibilidades em guerra com o teatro e a teatralidade. Ao mesmo tempo, esse caráter automático e garantido desse refúgio, mais precisamente, o fato de que o que ele oferece é um refúgio do teatro e não um triunfo sobre ele, uma absorção e não uma convicção, significa que o cinema, mesmo em suas versões mais experimentais, não é uma arte modernista. Fecha aspas. É interessante explorar essa diferença proposta por Fried entre o cinema ser um escape das armadilhas da teatralidade, mas não uma forma artística que lhe impõe uma derrota ou a supere. Se podemos compreender a simpatia com ressalvas de Fried pelo cinema, mais difícil é entender por que este seria incapaz de superar decisivamente os aspectos deletérios do teatro. E mais ainda, porque Gordon, trabalhando basicamente com o cinema como suporte, consegue esse feito. A resposta poderia ser a de que, para Fried, a absorção quase absoluta pelo mundo do filme
não representará uma derrota completa do teatral, porque todo o complexo sistema operante configura-se, afinal, como um grande dispositivo de produzir artificialidade, incapaz de alcançar a produção de uma presença genuinamente autônoma e geradora de graça, como a grande arte moderna o pôde, e ele crê, como o sucessor de Greenberg, ainda o possa fazer. Então, agora, para ilustrar isso, nós vamos ver um trechinho curto de uma obra do Douglas Gordon, que chama Déjà Vu, feita a partir de um filme dos anos 40 americano. Nós vamos ver só um trechinho de 50 segundos, que o nosso amigo vai soltar lá. I'd like to see the man in charge. Yeah. Can I help you? I'd like to see the man in charge. Yeah. Can I help you? I'd like to see the man in charge. I want to report a murder. Yeah. Sit down. I want to report a murder. Where was this murder committed? San Francisco, last night. I want to report a murder. Who was murdered? Where was that murder committed? San Francisco, last night. I was. Who was murdered? Where was this murder committed? San Francisco, last night. I was. Who was murdered? Well, do you want to hear me out or don't you, Captain? I don't have very much time. I was. Well, do you want to hear me out or don't you, Captain? I don't have very much time. Ao utilizar o cinema popular como ponto de partida, mas subverter seus tempos e códigos absortivos, tornando opaca sua transparência intrínseca e abalando o que se poderia chamar de absorção vulgar típica da forma cinemática, Gordon credencia-se perante Fried a ser arrolado como um artista pertencente à tradição modernista. Nesse esforço retórico de justificar a inclusão de Gordon e sua arte fortemente vincada pela dimensão cinematográfica e espetacular no campo da arte modernista, Fried retoma, sem saber, ideias do fotógrafo e múltiplo artista norte-americano Jack Smith. Em textos escritos no início dos anos 1960 e que foram seminais para a revolução no cinema, teatro e performance norte-americanos das décadas seguintes, Smith chamou a atenção pioneiramente para uma dimensão não dramática que poderia ser alcançada no cinema quando se deslocava a atenção das tramas para a superfície das imagens, ou, como ele dizia, aspas, em um país em que os cegos vão ao cinema, fecha aspas, cabia fazer um cinema de puras imagens, ou que se as enfatizasse em detrimento das narrativas dramáticas. Mas onde essa retomada das premissas de Fried, da década de 60, a partir de referências da arte contemporânea, fica mais clara, para o bem ou para o mal, é no seu também recente, já citado livro anterior, Why Photography Matters as Art as Never Before. Um dos artistas em foco ali é o já mencionado Jeff Wall, em cuja obra, fotografias realistas, com alto investimento técnico em sua preparação, expostas como transparências de grande dimensão, iluminadas por trás e chamadas de light boxes, caixas de luz, Fried projeta a recorrência da aspiração absortiva que ele identificou na pintura francesa dos séculos XVII e XVIII e nos textos críticos de Diderot. No capítulo Jeff Wall, Wittgenstein and the Everyday, Fried recorre a Heidegger, o Ser e o Tempo e a questão concernente à tecnologia, e a Wittgenstein, manuscritos dos anos 30 contidos em Culture and Value, para reforçar a ideia de que a representação de uma cena cotidiana, apanhada sem que a pessoa ou pessoas colhidas se deem conta de estarem sendo observadas, tem uma qualidade artística superior. Ele leva em conta também declarações do próprio Wall acerca de seu projeto artístico, identificando nele uma fase mais recente, que o artista denomina como near documentary, próxima do documentário, e exemplificando com a obra Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona. Vamos ver essa obra então. Em 1900, Barcelona, muito bem.
Trata-se de uma foto no modelo caixa de luz de 1,87 m por 3,31 m, registrando uma sala do prédio construído por Mies van der Rohe e Lili Reich para ser o pavilhão alemão na Exposição Internacional de Barcelona em 1929, hoje tornada a fundação referida no título da obra. O registro foi feito pela manhã, quando o sol banhava a sala, e apanha um faxineiro no ato de molhar seu instrumento de limpeza em um balde, antes de voltar a usá-lo contra os vidros, em que se notam estrias de espuma. A foto tem muito mais detalhes interessantes que colaboram para dar-lhe uma aura de um flagrante colhido num átimo, sem que o ser humano presente na cena sequer se desse conta de estar sendo fotografado. Depois de detalhar minuciosamente a foto, Fried nos informa que o Wall necessitou de 12 sessões de cerca de 7 minutos, que era o tempo em que o sol percorria o chão da sala quando o atingia cada manhã, ao longo de 12 manhãs, além de exaustivos estudos no período da tarde, nessas quase 2 semanas, para reunir o material necessário a um processamento digital posterior e a edição final da imagem em seu computador, que durou meses. Um trabalho tipo como o do Arthur. Essa informação ilustra bem o grau de artificialismo e de técnica necessários para que o Wall atingisse o efeito ou a ilusão de que se tratava de uma prosaica cena cotidiana de um trabalhador absorto em suas funções. Pois bem, nenhuma dúvida de que se trata de uma obra na linhagem legítima dos idealizados tableaus de Rotianos, com sua evidente conformação naturalista. O que salta aos olhos no entusiasmo com que Fried detalha o efeito pretendido e obtido pela obra é a impropriedade de caracterizar essa pretensão como antiteatral, pelo menos na perspectiva de antiteatralidade que aqui se vem considerando, ou seja, do ponto de vista do teatro moderno e contemporâneo e sua radical recusa ao drama. Fried evoca Wittgenstein, quando este valoriza artistas que representam, aspas, coisa individual de modo que nos apareça como obra de arte, fecha aspas, e fazem a vida mesma na forma da absorção viável à contemplação estética. Seu ponto é perceber na obra de Wall uma vontade e consciência claras sobre a necessidade de construir artificialmente esse efeito com base no franco reconhecimento implícito a ela, dos artifícios fotográficos e dramatúrgicos necessários para se obtê-lo. O primeiro através do aparato da caixa de luz e o segundo propriamente dramático na cuidadosa encenação colaborativa da ação apresentada. Esse singelo comentário de Fried oferece o elemento que faltava para caracterizar definitivamente que a ideia de arte que está em jogo na sua reflexão é mesmo muito próxima do que nos estudos de teatro se reconhece como a tradição dramática naturalista, e que caracterizá-la como antiteatral é, no mínimo, um exagero. Ela pode, no seu nascedouro, ter sido percebida como tal, mas logo se tornou suporte para sustentar as narrativas realistas contra as quais se opuseram todos, para quem a antiteatralidade significou romper com o dramático. Eu vou mostrar mais algumas fotos, na verdade, foram fotos que eu peguei na internet. Se vocês derem um Google, Jeff Wall, tem todas as fotos dele, todas têm essa mesma característica. Essa, por exemplo, à esquerda, é uma foto, chama Death Troop Talking. Ele se baseou numa foto de jornal. Ele sempre usa alguma referência da realidade, de uma foto de soldados russos mortos numa emboscada no Afeganistão, e ele reconstitui como se eles estivessem numa espécie de chat, né? À direita tem a cena do rapaz com o leite saindo. Eu usei essa foto do Dead Troop Talking numa montagem que eu fiz da Morta, do Zóio de Andrade, que eu fiz uma montagem que era só eu e material pré-gravado, e exatamente para fazer o terceiro quadro, que era o país da anestesia, onde você tem os personagens mortos no morgue, assim, né, que estão esperando a morte, certo? Então, o cenário foi feito quase que decolado dessa foto do Jeff Wall.
Tem outras... essa aqui eu fiz uma colagem em cima, brincando lá no PowerPoint, assim. Essa aqui é típica, assim, uma foto do Jeff Wall. Todas as fotos têm esse caráter propriamente absortivo. A gente entende, então, por que o Michael Fried coloca esse artista em tal lugar, né? Tem essa aqui que ele se baseia nessa gravura japonesa, então existe essa ideia de um movimento, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Aqui mais 3 outras fotos, todas elas vocês veem com essa característica de flagrantes do cotidiano. E finalmente mais um trechinho. Eu vou deixar essa aí, porque são as últimas. Bom, de fato, a rejeição da pose do intérprete que não consegue apagar sua consciência de estar sendo visto e dissolver-se em seu personagem, e do teatral, no pior sentido do termo, é uma bandeira de todas as correntes antiteatrais e antimiméticas que operaram no teatro e na performance do século XX. Definitivamente, se a capacidade de posar sem fingimento, tão valorizada por Fried, é uma conquista histórica do naturalismo dramático, ela logo foi combatida pelas correntes ditas teatralistas que lutavam para romper com o ilusionismo. Contra o fingimento convencionado, também se levantaram as tradições do happening e das artes da performance, tanto quanto as dramaturgias de Gertrude Stein e Samuel Beckett, que denunciaram a representação dramática como limitadora e expandiram as possibilidades do teatro para além do faz de conta e da ficção absoluta. O que Fried chama de teatro e de teatralidade é uma fantasmagoria que já não se sustenta na realidade, ou só o faz no plano da indústria de massas, com as narrativas melodramáticas do cinema, da TV e do teatro comercial. Mesmo assim, há que reconhecer sua provocação ao teatro e aos artistas, lançada nos anos 1960, adquiriu nos últimos 50 anos indiscutível relevância. Finalmente, cabe registrar o paradoxo a que todas essas considerações nos trazem. Ao aferrar-se à ideia de que a busca da absorção plena do observador é a marca indelével da verdadeira arte moderna, e reconhecê-la em artistas contemporâneos como os já citados, Fried indiretamente favorece a leitura que se está propondo aqui, pois fortalece a compreensão de uma mimesis abrangente, operando tanto nas artes visuais como nas performativas. Verdade que, na perspectiva de uma margem de invenção possível, tanto nesse campo da arte contemporânea como no do teatro contemporâneo, este em sua segunda aparição, incluído naquela, o tipo de mimesis que se está destacando é o de mimesis performativas não cognoscíveis, ou seja, que em vez de proporem encaixes, apresentam fluxos ininterrompíveis. Mas se imaginarmos que um criador como Jeff Wall, ou como Gerhard Richter, para citar um dos artistas contemporâneos que atualizaram a tradição da pintura em chave realista, em que o reconhecimento claro na obra de referências da realidade é um pressuposto necessário, teremos de admitir que no espectro das artes visuais, a mimesis realista ainda resiste. A diferença, talvez, como sugere Wall, é que agora essa plataforma realista opere menos afeita ao projeto absortivo de Diderot e mais numa perspectiva maneirista, quase irônica, de representação intensificada do real, como provavelmente o resgate crescente da fotografia como suporte de artistas contemporâneos o confirme. Mais do que isso, partindo da própria obra de Wall e lendo-a nos termos de sua tese da segunda aparição, mesmo quando ela emula o ideal tableau diderotiano, com a potência absortiva de trazer o observador para dentro da ação que apreende e congela num átimo, ocorre um curioso desvio ou irrompe indomada uma pulsão performativa que transcende os encaixes dramáticos, ou realiza-se um efeito contrário ao do reconhecimento e da verossimilhança dramática e ilusionista. A intenção talvez fosse alcançar a potência do instante único, captado, por exemplo, pela câmera de Cartier-Bresson,
Mas quem está diante dela, o observador a ser absorvido pela trama que aquele instantâneo enseja narrar, já não a toma como descrição e ali percebe e interage como uma arte do movimento, uma performance que a Lightbox, dispositivo extremamente espetacular, desempenha e com quem ele interage de modo igualmente performativo. Quer dizer, não por reconhecimento, não é? Mas como formulador de uma ação receptiva, genuína e criativa. Entre essa fruição e a fruição das obras minimalistas, ou se quiserem, neoconcretas, de objetos não identificados postos em relação em um corpo a corpo dinâmico com o observador, a única diferença é a aparente figuração cristalina de uma contra a opacidade absoluta de outra. Mas, objetivamente, como ato performativo conjugado de criador e fruidor, são ambos ou ambas exemplos acabados de arte contemporânea. Desde Duchamp, em tese, e desde o minimalismo na prática, as artes visuais se tornam, pode-se dizer, espetáculo. Não mais situadas como autônomas e distanciadas do observador, passam a buscá-lo como olhar e como elemento de interação, não para absorvê-lo ou dissimular algo como prefeririam Diderot e Fried, mas para confrontá-lo e demandar-lhe parceria. O livre jogo da imaginação e do entendimento kantiano ganha, de algum modo, condicionantes necessários, muito próximos daqueles a que se habituou o teatro, mesmo em suas formas mais radicais e antidramáticas. Presença e duração são, como reconhece o próprio Fried, ainda que com um olhar preconceituoso e desinformado dos teatros modernos e contemporâneos, as condicionantes temporais e espaciais indissociáveis do fenômeno espetacular. Alguém se detém ou não sobre algo durante certo tempo em um determinado espaço. Desde que haja essa disposição de estar ali a observar, o que era antes, ainda a época dos salões franceses do século XVIII, possibilidade de eventualmente negaciar com a tela e até, como sugerem algumas das críticas de Diderot, esquecê-la enquanto suporte e viajar pelo seu interior, por seus motivos e circunstâncias, torna-se agora, necessariamente, apresentação espetacular. Em outras palavras, desde o momento em que se entra na sala onde há uma instalação ou qualquer das formas de objeto, dado a relação na tradição, por exemplo, do minimalismo, o espectador está situado na condição de ator ou agente produtor do sentido daquela obra. Mais do que nunca, a noção de coautoria prevalece e a ideia kantiana de fruição desinteressada, se não fica comprometida, ganha um novo horizonte. Paradoxalmente, esse teatro que as artes visuais ou plásticas são acusadas por Fried de terem se tornado, converge efetivamente com o não ser mais teatro ou com a perspectiva antidramática que se consolida na segunda metade do século XX. A partir da negação da mimesis, seja na vertente racionalista e politicamente propositiva de Brecht, seja na opção de uma metafísica do concreto, de viés mais anarquista em Artaud, os principais criadores que o sucederam no campo da teatralidade estabeleceram parâmetros antidramáticos na construção de suas obras. Assim, tanto em Beckett como em Cantor, em Bob Wilson como em Romeu Castellucci, o que se dá a ver e ouvir não ambiciona condicionar uma leitura e emocionar ou levar a um reconhecimento. Antes, qualquer um desses criadores, e é nesse sentido que são ou foram antidramáticos, pretende menos afetar que se colocar em risco de contato, abrindo suas obras a essa recepção não condicionada, a um espectador liberado de suas funções históricas tradicionais, quais fossem a de reconhecer uma trama ou um mitos e se deixar enredar por ele. Nesse plano da recepção das obras contemporâneas, quer as performativas e as de site específico do universo das artes plásticas e visuais, quer as encenações ou performances propriamente espetaculares,
Há um elemento comum que não é teatral, como pretendeu Freud, mas, ao contrário, antimimético ou, pelo menos, não estruturado na lógica da mimesis dramática. Assim como a estética kantiana não suprime a mimesis, mas a torna menos relevante na perspectiva de suas finalidades, propondo uma obra aberta ao jogo e sem um efeito claro pretendido, da mesma forma, nesse teatro sem drama que emerge no século XX, ainda há mimesis, ou representação de algum modo, mas no mínimo denominador exigido para que haja fruição ou relação entre obra e observador. Ao mesmo tempo, essa perda de contornos nítidos entre as formas espetaculares contemporâneas, pelo menos as que transitam no campo da invenção e ainda dialogam com a história da arte, mesmo sendo uma arte póstuma ou uma nova história da arte reapresentada em novos termos, como sugere Danto, cria um campo de indiferença que não opõe mais, como antes, às antigas formas tradicionais das belas artes, pintura e escultura, as formas convencionais do teatro, calcadas no drama, textos dramáticos encenados ou filmados. Nessa nova configuração dos procedimentos de invenção espetacular, não há uma fronteira nítida que separe o que poderia ser chamado de teatro do que se convencionava chamar de arte visual ou plástica. Nas práticas contemporâneas de criação espetacular, ainda que eventualmente constituídas por uma recusa à mimesis ou ao dramático, prevalece uma situação comum de oferecer-se aos sentidos algo cuja leitura depende crucialmente do espectador. Até por essa característica comum, é inegável admitir que em ambos os campos, distinguidos protocolarmente como objetos distintos, a arte e o teatro, operam procedimentos consonantes ao que se poderia identificar como mimesis performativas. O traço contemporâneo que insere essas criações no espírito do tempo e as mantém fiéis à tradição modernista, antimimética e antidramática, sugere que se busque nelas a margem de invenção possível com que se mantém naquela trincheira, ainda que essa não ocorra mais por profanação, como define Agamben, mas por extensão e repetição de novidades. Em se tratando de um drama que patina no já não dramático, ou de um espetáculo que não se quer deixar ver, ou de um objeto em espaço expositivo que se furta a presença, será sempre nessa franja inventiva, onde se repete a recusa à mimesis e ao drama, que ocorrerá o espetáculo e se confirmará a inexorabilidade, afinal, de alguma mimesis. Dentre os diversos artistas contemporâneos cujas obras estão nessa linha fronteiriça e indistinta entre as chamadas artes plásticas ou visuais e as artes performativas, talvez o que coloque de maneira mais cabal a situação que se pretende apresentar aqui é Tino Segal. Ele conquistou um espaço significativo nos principais museus e galerias do mundo, propondo obras imateriais, ou, num gesto que leva ao paroxismo, a condição ideal de objeto não identificável, proposta pelos minimalistas nos anos 60, obras que se sustentam apenas através da presença humana nos espaços expositivos, que os anima e lhes dá virtualmente sentido e significado. Desde suas primeiras intervenções, em que performers contratados executavam certas partituras prescritas a partir da citação de movimentos consagrados por bailarinos ou artistas famosos, a mais famosa dessas são as esculturas do Rodin, que sugerem o movimento e a posição que esses performers permanecem nessa situação, até as mais recentes proposições, não é, como a que ele apresentou o ano passado na Bienal de Veneza, e foi a obra vencedora, que ganhou o prêmio da Bienal de Veneza, não é? As mais recentes proposições de jogos de relação com os espectadores em obras vazias de materialidade, com agentes habilitados a permeá-las diante do público ou não. O trabalho de Segal tem como pressuposto central a eliminação de qualquer objeto e o foco nas relações humanas, reapresentadas sempre em um corpo a corpo entre as obras, seres humanos ou espaços vazios, e o observador.
A pertinência do exemplo, a questão que vem sendo proposta, em torno da dissolução de limites entre o que pode ser considerado como característico do teatro e da arte contemporâneos, é evidente. Sintomática também é a preocupação desse artista em afirmar que seu trabalho não se confunde com o teatro, o que soa como um eco descontínuo dos preconceitos de Michael Free. Isso apesar dele ter chamado seus performers, cujos movimentos eram ensaiados rigorosamente, no caso desse exemplo que eu citei das estátuas do Rodin, de intérpretes, e de não autorizar que nenhuma de suas obras seja fotografada ou documentada. É isso porque não há obras a mostrar aqui. Nessa interdição, parece que o que está sendo preservado é o caráter efêmero, que só o teatro e a performance partilham, e que as obras de arte, como se convencionou considerá-las, enquanto objetos expostos em museus ou mesmo enquanto instalações, não podem alcançar. Esse ponto é relevante também porque a forma como Segal comercializa suas obras vivas é muito peculiar e demandou um grande esforço por parte dos museus e instituições culturais que se prestaram a adquiri-las. O procedimento utilizado não se confunde com a prática já corrente de aquisição de performances, quase sempre consistindo na compra de uma partitura que registra o procedimento a ser desempenhado por um performer quando o museu que adquire a obra decidir expô-la novamente. No caso da comercialização das obras de Segal, não só estão interditadas as fotos e documentações eventuais, como ele proíbe mesmo que haja um contrato especificando as normas do acordo que está sendo operado. Um complexo procedimento em que os advogados das duas partes tornam-se testemunhas vivas do que foi acordado, estabelece que aquela obra só possa ser exibida pela instituição com a supervisão de Segal ou de pessoa por ele indicada. Nessas exigências estritas, e em todo o conceito que transparece por trás dessa atitude do artista, aparecem paradoxalmente os dois elementos que estão sendo aqui destacados. De um lado, o sentimento antiteatral, que o artista cultua e com o qual ele quer se diferenciar de outras tradições performativas que desde o início do século XX vem borrando as diferenças entre as artes expostas em museu e as cenas teatrais. De outro, a resposta original e irresistivelmente sedutora aos impasses da arte contemporânea, deslocando a noção de obra da condição de objeto para assumir-se como inseparável da condição humana, gesto já realizado por muitos artistas do século XX, mas tornando essa operação mais complexa, ao impedir que seja registrada e cristalizada de forma objetiva. De fato, o que é provocante e inusitado é a dependência que essa obra adquire do observador, de uma interlocução com ele, para se realizar efetivamente. O que interessa a Segal não é a potencial condição de objeto do ser humano, mas as relações humanas e os valores morais e estéticos que estas suportariam. De algum modo, essas relações tornam-se cruciais na sua ação como artista. É nela que sua obra se configura, e por isso a impossibilidade de documentá-las ou fixá-las em contrato. Por isso mesmo, a despeito de sua recusa ao teatro, o que Segal propõe é basicamente teatro, numa forma performativa não muito distante do que alguns artistas da cena vêm propondo em seus próprios campos de atuação. Mais do que qualquer um dos artistas contemporâneos que utilizam o espetáculo como suporte, ele é emblemático dessa simultânea adesão ao performativo e recusa ao dramático. A angústia de Segal de não querer ver suas obras confundidas com o teatro talvez denote a consciência de que, ao propor a seres humanos simplesmente agirem diante de outros seres humanos, ele retorna ao princípio, ou à situação onde nasce e se desenvolve o teatro, como repetição do vivo ao vivo. Mas, diferentemente da tradição teatral dramática, que media essa confrontação com o mitos canalizador, e em consonância com as tendências antidramáticas do teatro contemporâneo, essa exposição permanece necessariamente indefinida na leitura produzida pelo receptor, tornado o agente performativo por excelência. Aqui, não é o deslocamento do objeto achado que cria a obra por disjunção crítica e irônica, como em Duchamp. Nem é a desfiguração de suportes tradicionais, tornados objetos brutos e irreconhecíveis pelos minimalistas, ou atravessados pela pulsão cortante de Lúcio Fontana. Aqui não há mais objeto, e só restou o observador diante do vazio.
e da impotência de imantá-lo com alguma aura, como ainda ocorria com a sensibilidade pictórica imaterial de Yves Klein. Não sei se vocês sabem das obras que o Yves Klein fez em 1959, que se chamava exatamente Sensibilidade Pictórica Imaterial, na Galeria Yves Klein de Paris, em que ele entrou, ficou 2 dias pintando a galeria inteira de branco, e a exposição era exatamente esse branco, mas ali havia ainda a proposta de que a sua presença durante 2 dias pintando de branco a galeria imantava aquele branco com uma energia que seria fluida pelos eventuais visitantes. Aqui nem há essa sensibilidade pictórica imaterial, há exatamente, simplesmente o vazio. Então, assim como em Wall ou em Richter, o realismo fotográfico já soa maneirista, pela intensificação a um ponto máximo do efeito referencial. Em Segal, esse esvaziamento do espaço expositivo de qualquer obra e seu abandono a um espectador flaneur sem um rumo certo pode mesmo ser visto como maneirismo, enquanto exacerbação contumaz das práticas performativas de Joseph Beuys e de Yves Klein. Como também o pode a narrativa microbiológica de Matthew Barney, frente ao frescor da cena performativa dadaísta. Um fenômeno semelhante, ainda que incomparável, ocorre com os chamados teatros performativos ou pós-dramáticos, enquanto segundas aparições ou como arte contemporânea, eles exacerbam as suas potencialidades teatrais para deixarem definitivamente de ser teatro. Mas o que se tornam ou como se mostram permanece sendo algo a mais ou a menos do que a tradição teatral oferece, sem deixar de reiterá-la. Nesse limbo a que se entregam de um modo muitas vezes histérico. Espetáculos como os de Romeu Castellucci, Richard Maxwell ou Rodrigo Garcia, para citar 3 dos mais inventivos encenadores contemporâneos, operam, por assim dizer, com o cadáver do teatro, como a ostentar o que restou de um século de antiteatralidade. Nessa operação, convergem com a abdução do objeto na arte contemporânea, como no exemplo de Segal, ou com a substituição dele pela presença perplexa, sem alvo a mirar, do seu observador. Estamos num consórcio de mortos e mortos. Trata-se, sem dúvida, de uma cena expandida. É isso. Obrigado. Sim. Obrigada, Luísa. Assim, muito bacana a apropriação que você faz aí da leitura do Fritz, pensando a arte contemporânea, essas fusões e fricções de uma cena expandida. Eu vou abrir aqui com uma pergunta sobre o espectador. Né? Você fala do sentido da coautoria, desses fluxos ininterruptos, né? Do espectador como um agente performativo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais até do teu trabalho sobre o Craig, né? Como é que você vê esse teatro, enfim, até relacionado ao audiovisual, né? Falasse um pouco mais sobre essa figura do espectador na sua relação. Bom, o Craig fica mais difícil, mas vou reiterar alguma coisa que eu já disse, no sentido de que talvez realmente o que haja de mais convergente nessas experiências do que se diz arte contemporânea, que está exposto em museus, em galerias ou em grandes exposições, e a produção, vamos dizer assim, do teatro experimental, do teatro como eu digo, onde há uma margem de invenção possível, seja exatamente esse papel crucial que o espectador passa a ter, quer dizer, não só como formulador da obra, né, como no caso do Segal, mas como também posto para operar a sua subjetividade, passa a ser o principal fator operativo. Isso aparece muito claro, por exemplo, nos espetáculos do Castellucci, não é? Onde você
exatamente porque ali é um falso teatro, quer dizer, aparentemente há muita teatralidade, mas na medida em que ele é radicalmente antidramático e ele tem uma opacidade, né, assim, absoluta quase, ele obriga o espectador a ser completamente criador do que ele está vendo, e é ele que vai constituir essa visão. Ele oferece um material rico, né, de imagens, sonoramente, o espetáculo é muito envolvente, mas é só aparentemente a situação teatral, porque na verdade o teatro já não está mais ali, o que está acontecendo é esse deslocamento. E então por isso que não dá para talvez essa inclusive seja, por exemplo, uma diferença importante, por exemplo, entre o Castellucci e o Bob Wilson, porque o Bob Wilson, de algum modo, ainda que ele também trabalhe nesse registro não dramático, que ele sempre faça uma operação de solução, ele ainda tem a gente poderia dizer que a obra dele é uma obra para contemplação, quer dizer, está muito mais próximo ainda desse tableau de Derrotiano, ainda que seja um tableau não dramático, né? No caso do Castellucci já há e acho que no caso do Richard Maxwell também, que são esses artistas que eu citei, também acho que no caso do Rodrigo Garcia, são todos artistas que já não estão mais são mimesis performativas também nesse sentido, porque elas dependem exclusivamente dessa ação, né, que é principalmente do espectador, mas onde os agentes que estão no palco também já não são mais personagens, não são mais dramas. E aí entra o Craig, né, que eu andei pesquisando recentemente o projeto mítico do Craig, é o projeto Scene, que ele patenteou em 1910, em 4 línguas, em 4 países. Havia uma espécie de névoa em torno desse projeto, como se ele tivesse falhado, não tivesse sido realizado por um problema tecnológico, que não houvesse a técnica na época, porque as screens se movessem e criassem aquela arquitetura musical, a arquitetura vira música e cria uma espécie de espetáculo abstrato, né, de inspiração renascentista, mas com esse viés simbolista, assim. E, na verdade, eu acabei descobrindo uma coisa muito interessante, que, ao contrário do que essa tese dominante propõe, é fundamental que não haja exatamente essa operação tecnológica, porque as telas, que são, na verdade, também elas são chamadas biombos, porque elas se desdobram, elas são dobras vivas, assim, elas têm rodinhas, e a ideia é que essas 1000 cenas em uma que ele está propondo, ela seja um movimento contínuo dessas telas acionado por operadores na cena. Então, elas são telas de quase 3 metros, com 8 dobras, então vão precisar de 8, 10 operadores. Ao mesmo tempo, já não tem mais um ator em cena, ou o ator que tem está escondido atrás de uma armadura, ou possível hipermarionete, quer dizer, não há mais uma máscara, há esses volumes, né, que nos trazem para essa circunstância, por exemplo, dos minimalistas, né, e há esses operadores. Esses operadores, que não são mais atores, e não são mais máscaras, e não são mais personagens, eles basicamente são operadores de objetos, não é? E daí, recentemente, acho que no começo desse ano, houve uma exposição no Whitney Museum de Nova York, chamado Rituals for a Rented Island. Rented Island era uma expressão que o Jack Smith, que é uma espécie de Alfred Jarry da vanguarda americana dos anos 60, cunhou. E é justamente essa exposição, ela rolava 20 artistas performers, alguns bem conhecidos, como o próprio Wilson Forma, Victor Aconce e tal, a Laurie Anderson, mas muitos também que eram menos do mainstream, assim, digamos, da performance, e que tinham como uma das coisas que unificava todos esses projetos desses artistas dos anos 60 e 70 era a ideia de objetos, quer dizer, a manipulação de objetos. Você vai para a cena, vai para a situação espetacular, não mais para apresentar uma narrativa, não mais para apresentar uma espécie de subjetividade, você vai para oferecer uma manipulação de objetos, que era isso que acontecia. E que me remontou, quer dizer, uma surpreendente, não previsível relação com essas ideias do Craig do começo do século, que talvez o Craig nem tivesse se dado conta, né, disso que ele estava propondo, mas tinha esse germe, essa semente de uma coisa que vai se tornar, que também o William Forsythe, por exemplo, na Alemanha,
ele tem, que é um coreógrafo que está em Frankfurt há 20 anos, ele dirigiu o Teatro de Frankfurt por 20 anos, e depois, quando ele abriu o seu próprio teatro, nos últimos 11, 12 anos, ele vem trabalhando com o que ele chama de coreografia de objetos, quer dizer, já não tem mais bailarinos dançando, o que tem são objetos, e quem dança são os espectadores, né? Então, aí eu acho que, ou os visitantes, então eu volto, né, ao início da pergunta, quer dizer, então, por qualquer a gente poderia estar citando muitos artistas, quer dizer, eu escolhi esses, no caso, particularmente, o Jeff Wall, principalmente porque ele está diretamente ligado nesse modelo analítico do Michael Fried, que me interessava desmontar. Mas qualquer artista contemporâneo que a gente pegue, ou qualquer artista de cena que não seja simplesmente um repetidor de alguma convenção, ou a convenção do drama, ou do teatro burguês, ou do teatro épico, ou do circo, ou da ópera, porque quando você está nesse campo das convenções, aí não tem margem de invenção possível, ou melhor, há uma margem de renovação, mas quando eu falo margem de invenção possível, eu falo ponto de fuga, eu falo repetição de diferença, eu falo de alguma coisa que também não é mais como as vanguardas propuseram, ruptura, né? Porque então é mais aquilo que o Derrida vai chamar de suplemento, ou que o Deleuze vai chamar de repetição da diferença, ou que a gente vai poder chamar de qualquer outra coisa, mas que é essa ideia de uma coisa extensiva, né? Continua sendo repetição, mas é uma repetição que escapa de alguma coisa, que explora uma nova possibilidade dentro dessas, vamos dizer, dessas formas espetaculares que ainda não estão convencionadas, que elas estão sendo reinventadas a cada passo, né? Então, enfim, daí no fim eu estava escrevendo esse texto, me entusiasmei com essa história das mortes, dos mortos, ficou meio grandiloquente, né? Mas isso é o que eu estou falando da escavação, quer dizer, na verdade não é uma coisa que eu escrevo porque eu pensei, ela aparece no meu texto, então aí eu deixo, né, que eu acho que é bacana. Tem a ver um pouco com um processo de escrita poética, talvez. Denilson, tá? Você... Não, eu queria... você viu? O microfone tem. Alô? Bom, queria, se você pudesse, né, contextualizar a sua fala dentro de um projeto maior, né? Que você sempre falou, né, quer dizer, é uma parte de um trabalho muito mais longo, né? Quer dizer, e eu fiquei assim com muita curiosidade de pensar para onde caminha, né? Porque durante a sua própria fala, para mim, houve assim momentos. No início eu pensei, poxa vida, por que ele está se debatendo tanto com o Michael Fried nessa altura do campeonato? Né? Depois eu entendi, se eu entendi bem, né? Quer dizer, acho que você está menos interessado no Michael Fried, muito mais numa tensão, né? Numa espécie de genealogia entre a ideia de presença e de teatralidade, se a gente pudesse simplificar. E depois acho que tem se eu pudesse assim avançar, né? Quer dizer, tem uma defesa muito clara, né, de tentar compreender ou cartografar o ambiente contemporâneo a partir do que você chama mimesis performativa, que eu não entendi muito bem, se você pudesse avançar, mas que fica claro que se trata aí de um espaço que não mais trabalhar a especificidade do teatro, a especificidade da arte visual. Mas ainda assim, eu queria, se você, como é que você contextualizasse para ver para onde caminha, para onde seria a sua contribuição dentro desse debate que é complexo, é instigante, você faz uma viagem assim extremamente erudita, né, quer dizer, implicando, se relacionando com vários, né, momentos da arte, vários artistas interessantes, né? Muito bom. Então, na verdade, esse trabalho ele é um trabalho que começou com essa indagação se seria possível resgatar o conceito de mimesis como um operador satisfatório para essa cena contemporânea nessa amplitude que a gente está tentando apresentar. E, na verdade, eu comecei com isso porque, como professor de teoria do teatro há mais de quase 20 anos, eu fui construindo um pouco uma leitura minha da poética do Aristóteles, do Platão, da República de Platão, enfim, eu parti muito quando eu era muito jovem, eu tinha uma ojeriza ao Aristóteles, mas depois de 20 anos dando aula de teoria do teatro, hoje eu sou, pode-se dizer, um aristotélico, dentro do possível. Mas no sentido de partir, por exemplo, uma coisa que foi muito operadora para mim era
a oposição que está nos 6 elementos da tragédia aristotélica entre mitos e óbices, quer dizer, mitos como trama e óbices como espetáculo, como menos relevante. Então, justamente a partir de uma generalização assim, que era puramente instrumental para fazer uma análise das cenas que apareciam, e foi surgindo essa perspectiva de que, claramente, pelo menos no século XX, você vai tendo claramente uma predominância cada vez, principalmente na segunda metade do século XX, uma predominância cada vez maior do óbices sobre o mitos. Quer dizer, dentro da poética aristotélica, é óbvio que o mitos tem que ter muito mais importância, porque é um projeto cognitivo, de reconhecimento, de verossimilhança, de um realismo que precisa ter eficácia, que é esse realismo que o Freud está defendendo, ou que o Diderot defendeu, basicamente recuperando Aristóteles. E, a partir, principalmente, então, vamos pegar o Beckett, por exemplo. O Beckett é um autor que, dentro da dramaturgia dele, você passa a ter uma importância cada vez mais do óbices do que o mitos. Não há mitos na dramaturgia do Beckett. E tanto que ele vai se tornando cada vez mais um encenador e um formulador de cenas, de visualidades, de materialidades que passam a ter a sua potência significativa ou insignificativa, né? Então, esse foi o meu ponto de partida, e em algum momento eu resolvi me haver com o Freud, porque primeiro o Freud, eu não sei, mesmo eu vejo as pessoas de artes visuais não dão muita bola para o Freud, assim, nunca ele nunca chegou a ser realmente assim, na crítica de artes plásticas, alguém que fosse levar na relevância. Mas como ele faz esse ataque ao teatro, como existe esse ponto de partida, eu resolvi entender o que ele estava querendo dizer. E em algum momento me pareceu interessante chegar nas artes visuais e fazer essa aproximação usando o Freud quase como esse fator de me trazer para essa discussão, sem que eu precisasse fazer essa discussão pelo campo das próprias artes visuais e chegar em outras. Apesar de me interessar muito pelo Danto, pelo Belting, ter lido muitas coisas nesse campo, achei que não ia. E o que eu fiz, basicamente, nesse livro foi, basicamente, construir tem uma primeira parte, que é a construção desse argumento, né, desse instrumento em que a mimesis performativa aparece como uma coisa viável de operar qualquer uma dessas cenas, e a partir daí tem um exercício com vários artistas. Então eu fiz um capítulo sobre o Bill Viola, outro dia eu fiz uma palestra em Campinas, exatamente tirando falando mais sobre a parte do Bill Viola, desse livro, Americana, e que também tem um capítulo sobre ele, e em cada um deles eu fui tentando modular essa ideia de mimesis performativa, mostrando como ela dava conta para lidar com esses artistas. Depois, de artistas do teatro mesmo, tem o Beckett, que é um que eu não podia me furtar, e tem o Matthew Barney e o Romeo Castellucci. E daí, a partir que eu já tinha feito esse corpo, eu resolvi me voltar para a cena brasileira, porque, de algum modo, eu estava construindo também um conceito de antiteatralidade contra o conceito de antiteatralidade do Michael Fried. Então, eu resolvi fazer uma releitura da cena brasileira a partir desse conceito de antiteatralidade que eu construí. Então, eu tenho um capítulo sobre Oswald de Andrade, principalmente sobre a Morta, que inclui essa montagem que eu fiz em 2008. Tem um capítulo em que eu aproximo o Roberto Alvim e o Nuno Ramos, usando esses mesmos procedimentos para analisar esses dois artistas. E depois tem o Corpo Santo, que eu também analiso, enfim. E por fim eu faço um capítulo mais, digamos assim, onde eu apresento um mapa teórico com toda... Porque quando você vai discutir mimesis, você está discutindo com 3.000 anos de tradição, e quase todos os filósofos modernos e contemporâneos lidaram com esse conceito. Então, assim, eu não sou filósofo, quer dizer, então eu tinha que ter um jeito de lidar... Então, o jeito que eu achei honesto de lidar com isso foi apresentar os pilares as referências que eu utilizei para construir esse conceito de mimesis performativo, né? E é um capítulo bem mais denso e tal,
Mas, enfim, então o livro tem mais ou menos essa estrutura, e ele, então você vê que ele é bem eclético, assim, né? Mas, assim, eu achei que aqui, como tínhamos essa questão das artes contemporâneas e performativas, o Michael Fried era um elo, assim, era um ponto de toque, assim, uma espécie de eixo que dava para a gente fazer essa discussão, né? Dessa ideia de uma cena expandida, quer dizer, primeiro mostrando a limitação desse conceito de antiguidade dele, que é quase ingênuo, né? Mas que também foi mas que ao mesmo tempo, paradoxalmente, foi muito visionário, porque de fato as artes visuais e as artes plásticas viraram performance, viraram teatro, né? Quer dizer, muito mais do que eram nos anos 60, quando você ainda tinha... Claro que hoje o suporte de tela volta, sempre tem as tradições sempre se resistem, né? Mas assim, de uma maneira geral, e principalmente nesse sentido que entrar numa escola de artes hoje é complexo. Quem é professor de artes sabe muito bem, quer dizer, qual é o cânone de um ensino de artes, né? O que se deve ensinar? Me parece que se deve ensinar a pensar bem, primeira coisa. Depois a pessoa poderá ter opções conforme as suas pulsões e aptidões, né? Mas não existe mais vamos dizer assim, algo que tem que ser aprendido, ou tem que saber desenhar, ou tem que saber, enfim, é pelo menos assim que eu vejo. Posso tentar falar também. Luiz Fernando, eu creio estar mais ou menos na tua direção quando você sugere que, afinal das contas, se trata de um deslocamento, em muitos casos, né, de práticas performativas para outras áreas. Mas eu queria detalhar e fazer uma pergunta para você. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação à Societas Raffaello Sanzio, que você define como, digamos, sintetizada na obra ali do criador, que é o Romeo Castellucci, que é originariamente um artista plástico. Sim. E assim, a proposta que eu tenho é que você diz que o que ele cria, né, é uma sequência repleta de imagens que coloca o espectador, de certa forma, diante de um vazio de significados, né, o que não teria pela ausência dos personagens, que evidentemente não estão naquela cena como personagens ficcionais. Sim. Mas o que é interessante é que as figuras humanas estão em cena como corpos diferentes, em muitos casos corpos doentes, corpos maltratados, corpos abertos por operações cirúrgicas, e que, portanto, eles pretendem estar ali numa presença absoluta, que a gente poderia assim chamar de performativos, mas me parece que eles estão expostos carregando um sentido que é exatamente coincidente com aquela exposição, quer dizer, que um corpo massacrado vai numa área que para um pintor seria a área do não representável. Aquilo que você mostrou antes, né? O corpo cadáver, o corpo morto. Acontece que isso tudo é montado, né, dentro de um contexto, digamos, de duração, porque a opção do Romeo é não fazer pintura, é fazer teatro, dentro de teatro, inclusive de palcos italianos, que são áreas fortemente expositivas, é claro, e espetaculares, como você chama, mas tudo é montado de forma que me parece que a gente poderia também propor, por exemplo, para os últimos espetáculos dele, os de argumento, até sempre teve, né, de argumento teológico, né, os primeiros espetáculos são teológicos narrativos, como a Gênesis, e os últimos são teológicos muito mais radicalmente pós-dramáticos, num senso que são claramente expositivos. Sim. Até o título, né? Sul concetto del volto di Dio. Del volto del Filho de Deus. Então, é um espetáculo sobre a exposição do rosto do Filho de Deus. Se a gente não poderia falar também, talvez, de um comportamento de um pintor, de um artista plástico, né, que opta por um deslocamento de dispositivos, né, que opera o teatro por interesses, digamos, de evolução da pintura no tempo, e que busca formas de representar o irrepresentável, o não representável, o vulto de Deus, ou do Filho de Deus, ou, enfim, o corpo morto, o corpo cadáver, o corpo massacrado. Não sei se... Não, eu acho que sim. Alessandro, né, eu comecei a reconhecer você pela voz, eu estava sem óculos. Então, sim, sem dúvida. O fato de ele ser pintor e de ele não ser um encenador, como assim, dentro não se ele faz questão em todos os níveis, né? Por exemplo, a questão
existe toda uma pedagogia na Rafael Sanzio que faz questão de não ser uma pedagogia de teatro, é uma coisa da experiência, cada espetáculo, as crianças que entram. Então, em todos os aspectos, ele não está querendo encenar nesse sentido convencional. E acho que, de fato, ele tá usando o teatro como um suporte e tal. Agora, em relação a essa questão das pessoas, porque tem essa irrupção do real, né, que tem esse papo de que ele usa as pessoas, as anorexias de verdade, os obesos de verdade, a pessoa que tem tracostonia de verdade, tudo isso. E, de fato, mas ele tem uma explicação muito óbvia para isso, que é, assim, ali vai caber, porque justamente é quase como se fosse um signo que ele está trabalhando, um signo, ele trabalha muito também é quase como uma falsa alegoria, porque é uma alegoria sem fundo, né? Uma alegoria que não tem referente, então é uma alegoria só de fachada, mas essa alegoria precisa, às vezes, de uma imagem, e a imagem da pessoa própria, que não é um fingidor, que é a pessoa que tem mesmo aquele corpo, que tem mesmo aquilo, parece muito coerente que ele use esse tipo de procedimento. Não porque ele esteja querendo fazer um teatro do real, porque foi tomado, assim, muito tempo, Castellucci, como se fosse nesse sentido de performatividade, porque... Não, eu acho que é construção, você tem razão, é poesis. É uma mimesis pictórica. Exatamente, é mimesis, exatamente, com certeza. Só que é uma mimesis que tem essa estranheza, por isso que ela é performativa, porque ela não leva a cognição, ela é incognoscível, né? Assim, mesmo no caso do Rosto de Deus, que é um espetáculo que até foge um pouco, né, desse barroquismo dos outros espetáculos em termos de imagem, ele é mais enxuto, ele é mais naturalista, ele tem os elementos que estão lá, da tradição dele, mas ele pode passar, quem está passando, vendo, parece um espetáculo assim, né, de drama burguês e tal, mas isso também é uma operação também de desmontagem que ele está fazendo ali, e de fato com profunda questão teológica por trás, né? Porque de fato a questão toda a polêmica que gerou com os católicos franceses e italianos, não sei se você viu uma palestra que ele faz em Milão, quando ele chega para ensinar, e que ele fala, mas ele não está brincando, ele está falando, não, isso é uma questão teológica, eu fiz isso para discutir mesmo, questões que são questões que têm um fundo, então aí, sim, mas ele não está discutindo como dramaturgo, né? Ele está discutindo como pintor, você tem toda a razão, ou como artista plástico, assim, é quase uma instalação que coloca essa questão, que é uma questão que tem uma questão de fundo, mas é uma questão que não se mostra, ela fica enigmática, né? Assim, tem um enigma, a construção de um enigma que nunca se revela, né? Então eu acho que isso que essa que é a mágica, ou que é o que... E nesse sentido que isso que eu pensei escrevendo esse texto, me pareceu interessante, quer dizer, no fundo é a ostentação da morte do teatro, quer dizer, o teatro morreu, ele está ali trazendo esse cadáver, e olha, vejam que é isso aqui, não é? Que está ainda possível de ser feito. Não tem mais... Quando ele fala do pré-trágico, quando ele fala de voltar à animalidade da tragédia, quer dizer, todos os movimentos dele são de buscar alguma coisa que... para além de um teatro morto, né? Para o que pode ser feito diante dessa forma que está aqui, cadavérica, nas minhas mãos, né? Não sei lá, se eu respondi a sua pergunta. Olha, é tão engraçado porque a gente... eu fiz esse trabalho muito solitário e tal. Eu tenho uma espécie de obsessão por fazer alguma coisa diferente, assim, meio, não sei, isso é psicanalítico, eu acho, mas... então eu fiz esse negócio meio... eu fiz uma banca, depois caiu no vazio. Então agora eu tenho essas experiências que eu estou tendo. Eu vim para Campinas e estou aqui. É muito interessante ver que tipo de reverberação isso tem, né? Então... primeiro eu agradeço muito a atenção de vocês, depois se vocês puderem dizer mais alguma coisa eu vou agradecer muito se isso faz algum sentido. Eu vou comentar
voltar de novo, se eu puder, se não ocupou muito espaço. Por favor. E parece, de certa forma, que onde você conduz, né, a pensar, é interessante, é que essa interferência do performativo absoluto, digamos, continuando com o Romeo Castellucci, mas tem muitos outros exemplos, principalmente no teatro italiano, não sei por qual razão, de corpos não atoriais, corpos puramente performativos, até dentro até, digamos, superando limites de consciência, né? O caso do Bobó, que é um doente psiquiátrico que não chega nem a entender que ele está em cena. Então ele não faz a diferença, né, entre, digamos, a pura atuação. A gente poderia pensar que ele está num estado puramente performativo, que ele não está atuando nem naquela ficção de eu que nós temos, por exemplo, que eu estou tendo agora falando. Mas essa, digamos, essa opção, que é uma opção, digamos, no caso das Sutíatas, permitida porque esses corpos se tornam testemunha de uma exposição, de algo que não seria representável no teatro, porque vamos combinar que o teatro continua bastante moralista, quer dizer, que não poderia, seria muito difícil você trabalhar com uma operação cirúrgica, uma doença grave, através de corpos de atores. Isso poderia incorrer em alguns comentários éticos ou kantianos sobre a impossibilidade de você representar um não representável por um ponto de vista ético, moralista. Então, me parece que essa interferência abriu um campo, digamos, a entrada, a invasão dos artistas plásticos nos campos teatrais, porque a gente pode ver desse jeito também, né? Bob Wilson também tá invadindo o nosso campo. Faz 40 anos. Abre, ao mesmo tempo, né, uma grande possibilidade de representar algo dentro de uma temática de testemunha vivencial ali, mas que faz parte de uma mimesis, como você diz, que talvez não fosse acessível aos parâmetros dramáticos canônicos. Você quer ver um exemplo que eu acho interessante ainda no Castellucci que você falou, naquele espetáculo, na trilogia do Inferno, Paraíso e Purgatório, o espetáculo do Purgatório tem uma cena em que é uma cena que deu muita polêmica, porque também é um ambiente mais ou menos, aparentemente é uma cena burguesa, assim, de uma família, chega um pai e aí a mãe, ele fala, então vamos chamar o menino, aí tem um filho, aí a mãe fala, não, por favor, não faça isso, não, de novo, não. Então ele vai para dentro de um lugar com a criança e supostamente vai ter uma cena de abuso sexual do pai e do filho. Isso aí poderia ser simplesmente uma historinha, né? Mas justamente o que eu acho que ele está trabalhando aí é exatamente... porque também isso está ligado com estar desconstruindo a máquina do teatro, quer dizer, deu muita polêmica na Itália, como é que uma criança é exposta a isso, ensina. Na verdade, a criança nem sabe bem o que está acontecendo, ela vai lá atrás, é puro truque, o tempo todo é puro truque, é pura ilusão, como o cocô do conceito de Deus, evidentemente é um cocô de fantasia, mas em algum momento você não sabe, tem sempre um momento de quebra, tem um momento de revelação. A Silvinha tem falado que ele é um grande ilusionista, né, nesse sentido, de criar essa ilusão e quebrar essa ilusão. Então, tem essa manipulação do olhar, no caso desse suposto estupro, tem feito o som disso, mas, na verdade, é feito quase como uma coisa quase irônica, quase como uma comédia, internamente dentro do projeto. Aquilo funciona como uma desmoralização do teatro, me parece, assim, das potencialidades de ilusionistas, né, que o teatro poderá ter. Então, eu acho que ele está sempre operando nesse lugar que não é mais o teatro, ou ainda não é teatro, ainda que pareça... Pode parecer como nesses dois exemplos que a gente falou, tanto sobre o conceito de Deus como ali no Inferno, como também, não sei se você viu a montagem que ele fez do Parsifal. Ele fez uma montagem do Parsifal do Wagner, na ópera no Teatro de la Monnaie, na Bélgica, que é incrível, assim, porque, na verdade, o Wagner não tem nada mais dramático do que o Wagner, dramático no sentido de estrutura dramática, né, de ser profundamente mimético mesmo, né? E ele descaralha o Wagner, entende? Assim, então fica um negócio, ele coloca um monte de gente no palco. É muito interessante como uma ação cirúrgica de desdramatização, de desmontagem do dramático e construção de uma outra coisa que tem potência. Isso que é louco, porque a mimesis, no sentido, porque a mimesis, a poiesis de uma mimesis, ela precisa
é decisivo, o que eu chamo de desempenho espetacular, é decisivo que haja um efeito. Só que o efeito, nesse caso, não é mais de cognição, não é um encaixe mais que está acontecendo, é alguma outra coisa. É uma ficha que não cai, que fica girando. É o espectador que vai no Castellucci, ele fica com essa ficha para sempre, eternamente girando, porque não é para ter uma hora que vai encaixar. Isso eu acho uma proeza, não é qualquer um que faz isso, né? E isso aproxima muito do tipo de, vamos dizer, de impacto que, por exemplo, uma escultura do Richard Serra vai ter, entende? No sentido do que ele está propondo ali para um espectador que vai entrar dentro de um labirinto de ferro de 8 metros de altura, etc. Tem um impacto, ou a pintura do Rothko, sei lá, coisas que não estão operando sobre a cognição, estão operando sobre uma outra instância, uma afetação gestáltica, sei lá, de imagem, né? Então eu acho que isso nisso eu acho que é comum, por isso que eu acho que dá para falar em arte contemporânea e artes performativas juntas, porque aquelas que estão trabalhando nessas faixas mais que não são, porque afinal, onde que ela deixa de ser reconhecida? Quando ela deixa de ser dramática, quando ela deixa de ser mimética, no sentido mais absoluto, no sentido aristotélico puro, né? Assim, de reconhecimento, de você rever a realidade e aquilo tem um efeito sobre você que é sempre cognitivo, né? Mesmo a história do Brecht como anti-aristotélico, né? Quer dizer, na verdade não tem nada mais brechtiano do que a ideia de catarse aristotélica, porque na verdade, como a Martha Nussbaum propõe, exatamente, ela coloca essa imagem de uma ficha que cai, entende? Ela dá um exemplo, troianas sendo apresentadas em Atenas para os cidadãos atenienses em plena guerra do Peloponeso, né? Então os atenienses estão lá matando os seus irmãos, os espartanos estão se matando lá. De repente vem a impiedade dos troianos, dos gregos contra os troianos na tragédia eulipidiana, e aí cai uma ficha, e aquilo tem uma pedagogia ali, né? Tem uma pedagogia. Então, nesse sentido, o Brecht ainda é aristotélico e o Aristóteles é brechtiano, entende? Então, eu acho que eu acho que é pós-Beckett tudo que começa a acontecer aqui, quando você já não tem mais, o drama patina, o drama não chega, ele não conclui, ele não se termina. Então, não é mais mitos, é ópsis, né, que está operando. Aí eu acabei não usando esse binômio mitos-ópsis aqui, porque, enfim, acho que não cabia, mas esse é o núcleo fundador desse conceito que eu comecei a trabalhar. Luiz. Oi. Opa. Já que você tocou numa questão que eu acho muito interessante, que é a questão da presença, e no Beckett isso é muito importante, sempre lembro de uma passagem do Inominável que a gente escuta, que é decididamente os olhos não dão ouvidos, né? Que é toda uma questão que perpassa todos os textos do Beckett, essa violência do olhar. E aí eu fico pensando o museu, digamos, como representação dessa violência e imposição do olhar e dos olhares. E, por exemplo, quando as artes performativas vão parar no museu. Por exemplo, tem inúmeros casos. Quando os museus dissimulam espaços, digamos, que a priori são de performance que colocam, inclusive, em criticam o próprio espaço expositivo do museu. Ou seja, quando você vai num Dia Beacon, em Nova York, e vê lá a dissimulação da sala da performance do Coyote, do Boys, ou quando você vai ver uma exposição onde tem os materiais de performance que a Lygia Clark utilizou em um determinado momento, em um determinado local. Quando você vai ali na frente do Moburro, agora tem um espaço construído para o ateliê do Brancusi, tá? Todos eles reproduziram totalmente, assim, verossimilhante. Assim, né?
Ou quando você vai no Inhotim, tem a piscina do Hélio de Sica, aí o cara Eu diz, até não, você nadei não nessa pode tirar, piscina. você não pode tirar roupa e entrar aí que você vai ser preso. Não, Mas meu amigo, a não piscina... deixaram nadar. Não. E aliás eu tive uma compreensão da obra só nadando. Pois é. Um dia que um amigo meu foi lá, ele tirou a roupa e foi entrar e disse, não, aí chegou o segurança, não, você não pode entrar. Mas ele devia estar desinformado. Tem até toalhinha ali que eles põem. Pois é. Ou então tem um caso muito interessante, você lembra daqueles cones gigantescos do Eduardo Frota no museu, no MON de Curitiba, no Museu do Olho. E aí tem um caso interessante que o Eduardo Frota voltou lá recentemente e tinham retirado os cones. E aí ele perguntou para a pessoa, mas onde foram parar os cones? Ele disse, não, a gente tirou para manutenção e tal, não sei o quê. Mas aí depois ele descobriu de uma outra pessoa que trabalha no museu, não, é porque os teus cones estavam dando muito problema aqui. Tinha uns garotos que entravam dentro deles para namorar, para fumar maconha. E aí ele diz, mas meu amigo, é para isso mesmo. E, enfim, são casos que são muito questionáveis, justamente porque, ou seja, a arte, e a arte performativa não muito menos, confronta com a questão da presença, e a questão da presença, sempre quando a gente fala em presença, a gente fala em ausência, ou seja, a presença de uma ausência. E aí, enquanto você falava, eu lembrei, eu acho que 2 ou 3 anos atrás, quando o Christian Boltanski foi convidado para fazer umas instalações em Buenos Aires, ele aceitou o convite, mas aceitou sob a condição de que faria aquilo, mas não em museus. Ou seja, ele fez na antiga biblioteca de Buenos Aires, que hoje é a Escola de Música, que no pátio central tem uma enorme biblioteca, que não tem mais livros, onde o Borges foi diretor por muito tempo, e ele montou uma espécie de teias de fios de nylon muito sutis, onde tinham aqueles livros todos flutuantes, pendurados. No Instituto de Imigração atuante, e que cotidianamente passam ali centenas de pessoas e que são pessoas extremamente maltratadas, como de costume, nesses espaços, salas com camas e com uniformes um pouco fantasmagóricos que as pessoas que chegavam ao porto de Buenos Aires eram obrigados a vestir para passar por uma série de cautelas, etc, etc. Ou então em um outro espaço onde o espectador chegava lá e gravava a batida do seu coração através de um aparelho, assim como também escutava batidas de coração de pessoas por onde aquela instalação já tinha passado por vários lugares do mundo. Ou seja, nesse caso, né, do Boltanski, justamente ele está colocando ali uma presença em ausência, mas aquilo, digamos, eu como espectador experimento aquilo como uma espécie de ruptura, aquilo provoca um corte na minha subjetividade que certamente eu não saio dali, né, sendo a mesma pessoa. Vou interromper porque a gente está com um pouco. Ah, tá. Queria só que você finalizasse. Tá bom. Então era só para... Ou seja, as artes performativas, de uma certa maneira, parece que nesse fetiche da violência do olhar, elas estão fadadas a irem parar, de uma certa maneira, nos museus. Talvez isso pudesse ser dito que é um traço disso que eu estou chamando de maneirismo, né? Quer dizer, na verdade, eu vejo isso em vários sentidos, tanto na cena teatral, do teatro contemporâneo, como também nessa cena performativa, nesses exemplos, você estava dando exemplos, quer dizer, existe o museu, essa impostação que o museu faz dessa espontaneidade, né? E mais do que isso, uma radicalização do projeto modernista clássico, quer dizer, como se diz, do chant clássico, Beuys, barroco, Segal maneirista, entende? Assim, como se tivesse uma... Só que a gente está prisioneiro desse modelo modernista original e a gente não conseguiu escapar. Então eu acho que hoje todo esse projeto da arte contemporânea, ainda mais porque tem um mercado que a desfigura completamente, que na verdade é quem está definindo os valores e os critérios, né? E não existe mais,
ao mesmo tempo que não existem mais critérios, como o Danto diz, sobre o que será arte, por isso a história da arte acabou, também só existem critérios mercadológicos, que são eles que definem quem é e quem não é artista, no fundo. Né? Então, nesse quadro, a espontaneidade, a performance, o objeto achado, o ready-made, a ruptura, tudo isso é maneirismo. Né? Então, não tem mais. Então, por isso que eu acho que, justamente, aonde que está a margem de invenção possível? Quer dizer, a gente tem que buscar, porque as coisas continuam, mas tem a teoria nietzschiana do hipódromo, né? Então, onde que você volta e retorna com alguma consistência, para alguma coisa que realmente traga o sol volte a brilhar, né? Alguma coisa assim, não sei. Perplexidades, né? Assim, diante desse quadro, assim, que eu acho maneirista em geral, foi um pouco o que eu tentei dizer aqui. Né? Infelizmente a gente... Mais uma? Oi, Luiz Fernando. Não, é só um breve comentário, porque, enfim, para você não se sentir tão solitário com a Fried, porque acho que ele é realmente uma questão, né? Acho que ele coloca, né, essa relação entre artes plásticas, né, e artes performativas, ele coloca realmente um ponto seminal, né, com aquele texto de 67. E eu, enfim, a sua fala eu achei muito interessante, se é que eu entendi corretamente, você pode me corrigir, mas enfim, pelo que eu entendi, você sugere, quer dizer, na minha leitura do que você disse, você sugere que a versão do Michael Fried pelo teatro seria quando há um rompimento da quarta parede. Sim. Seja no campo das artes plásticas ou no campo do teatro. Sim. Né? Isso é o que ele rejeita. Ele pula. No campo do teatro ele não chega a dizer muita coisa, ele fala um pouco do Brecht, mas ele não sabe do que ele está falando. Então, mas no sentido, em relação às artes plásticas, exatamente como se tivesse uma quarta parede caindo, ele é incomodado com isso. E ao mesmo tempo, quando a gente volta lá para os anos, né, para o minimalismo, né, pensa, por exemplo, no Robert Morris, né, na Yvonne Rainer. Donald Judd. Sim, mas eu acho que o Morris, sobretudo, né, ele faz esse trânsito, né, entre minimalismo e performance, dança, corpo, né, enfim, na colaboração do Yvonne Rainer, né, ou na escultura, né, num daqueles sólidos, né, geométricos, né, é uma espécie de uma coluna em que ele se coloca dentro, né, e é uma espécie de um teatro mínimo, talvez como esse do Craig, ou talvez como o balé neoconcreto, da Lígia Park, né, e que a ideia é que esse volume, com ele dentro, tombe, né, mas infelizmente convenceram ele a não ficar lá dentro. Então, quer dizer, eu acho que esse texto é interessante, né, porque a gente lê ele ao contrário, né? Tudo que ele condena, né, é justamente o que se revelou, ele revela. Ele foi um profeta desencantado, né? Agora, inegavelmente, só para a gente dar um bom ponto para a gente terminar, esse ponto que ficou muito reforçado aqui, que talvez seja exatamente isso que seja muito característico dos dois campos, seja esse papel central do observador, do fruidor, esse papel agente, que tanto no minimalismo como no neoconcretismo vai ser pontuado, é que se o Fried olhasse para o neoconcretismo diria as mesmas coisas, ele não só estava antecipando essa tendência de as coisas ficarem cada vez mais performativas, como ele estava pondo foco nessa questão da relação da obra com o observador, que ninguém tinha posto muito. Ninguém tinha posto, do ponto de vista da reflexão sobre a história da arte, não tinha. Isso não era uma coisa que era muito colocada, né? Ele faz uma revisão do modernismo à luz dessa questão. Então, isso não é pouca coisa, né? Posso só terminar?
Só para acrescentar um pouco agora, já que você pediu, eu sei que está acabando, mas é importante também pensar que o Michael Fried, há uma questão política muito grande que você colocou no início, que é a questão da diferença entre autonomia e heteronomia da obra. Né? E eu acho que isso é fundamental, e a questão política que ele coloca fecha a possibilidade de pensar aquela força da performance, que é uma força política, na verdade, certo? E de certa maneira, assim, o Capra já está pensando nisso em 58, né? 10 anos antes o Capra já está pensando nisso. Já há uma teoria muito forte do pensamento do teatro, justamente, e de que maneira, então, poderia haver uma certa abertura da obra de arte para um campo político, que é um campo relacional. Que o Fried não está absolutamente interessado. Mas é que ele está, porque ele ignora o Capra, por quê? Porque ele está falando da pluralidade, ele está no contexto greenbergiano, quer dizer, é tela, é pluralidade, eu estou falando disso, ponto. Né? Então, esses princípios de exclusão, acho que são muito importantes, de certa maneira, pensar. Só isso. Muito obrigado a todos vocês que me retornos. Gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui, muito bacana, e lembrar que amanhã a gente continua na Sala Vianinha, na Escola de Comunicação, a partir das 10 horas, porque algumas pessoas fizeram confusão, achando que o evento era aqui no mar, os 3 dias, mas não, agora sexta e segunda a gente está na Escola de Comunicação. Tá? Obrigada, boa noite.